Hello everyone! Hello everyone! Good evening! Good evening everyone! Hello everyone! It is a great pleasure to be here one more time. Missing you already. Missing all of you already. Ai, que bom estar aqui. Tava com saudade já dessas nossas lives. Estava com saudade. Fiquei com saudades. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto que tem muito a ver com algumas perguntas que eu recebi. Porque hoje em dia a gente tem aí no mercado uma série de cursos de inglês. Cursos de todas as naturezas, né? Cursos de todos os propósitos, com todos os tipos de métodos e metodologias e tudo mais. Tá aí, Felipe entrou. Hello, sir! Então, o que acontece? Estamos transmitindo ao vivo pelo Instagram e pelo Facebook. Pessoal do Facebook também, que está aqui. Sejam muito bem-vindos. Welcome, everyone. Bom, a pergunta que eu recebo com uma certa frequência é a seguinte. Bruno, qual que é a diferença do teu método pro método desses outros professores ou desses outros cursos que tem por aí? O que você acredita que você oferece que é diferente do que a maioria dos professores oferecem em geral? Então, hoje a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre algumas peculiaridades, digamos assim, da minha história, né, de formação, como eu cheguei, inclusive, a dar aula de inglês, né, e tudo mais, e de que maneira essas influências que eu recebi ao longo das minhas formações influenciaram no método que hoje eu utilizo, no método que eu aplico com os meus alunos. Então, a gente vai entender como é que é essa trajetória e a gente vai entender o porquê, que é muito importante. O porquê de eu me utilizar dos recursos que eu utilizo para poder aplicar o método que eu aplico. A primeira coisa que a gente precisa entender é a seguinte. Eu fui estudar engenharia elétrica. Então, eu, muito novo, saí, eu morava em Belém do Pará, e eu saí para estudar engenharia elétrica lá em Itajubá, no sul de Minas Gerais. Tem uma faculdade, uma universidade, na verdade, muito famosa, federal, de engenharia elétrica, lá no sul de Minas Gerais, e eu fui para lá justamente porque eu queria passar nessa universidade. E assim eu fiz, passei na universidade e comecei a estudar. Então a minha formação, ela tendeu a ser muito lógica. Então eu sempre fui uma pessoa com um forte predomínio no meu raciocínio lógico-matemático. Eu sempre tive uma inclinação, digamos assim, para poder modelar o mundo muito forte. Meus estudos em engenharia sempre, porque no fundo a engenharia ela é o design, ela é a criatividade, é a criatividade aplicada à criação de soluções para problemas que nós temos. Então, no fundo, na engenharia o que a gente faz é resolver problema. Só que para a gente resolver problema, a gente precisa entender o mundo. E para entender o mundo, a gente precisa modelar, a gente precisa criar um sistema que represente esse mundo. Então, a gente se utiliza da física, que estuda o mundo, e através da física, através de toda a modelagem que a física faz da natureza, a gente, lógico, se utilizando da matemática, né? A matemática também é uma ferramenta de modelagem. Então, a gente, se utilizando da linguagem matemática, a física, ela compreende o mundo. Ela representa o mundo de uma determinada forma. Então, como engenheiros, o que os engenheiros fazem? Os engenheiros, eles
eles estudam como é que a natureza se apresenta, de que maneira a natureza se apresenta, e entendendo como a natureza se apresenta, os engenheiros criam soluções para determinados problemas. Vou dar um exemplo. Quando nós precisamos de energia elétrica, uma das maneiras que a gente tem para gerar energia elétrica é através de uma usina hidrelétrica. E a usina hidrelétrica, ela funciona basicamente como uma barragem, né? O que é a barragem? A barragem, ela é um reservatório de energia potencial, né? Você pega energia potencial que está ali reservada, você tem uma turbina pela qual passa água, você segura a água ali, e essa energia potencial, a partir do momento que ela passa a entrar em movimento, ela se torna energia cinética. E essa energia cinética, ela gira pás de turbinas que induzem um campo eletromagnético que assim, por consequência, induz uma determinada tensão. Então, do ponto de vista da engenharia, aí quando você vai estudar tudo isso, você utiliza modelos da física, né? Por exemplo, quando você vai estudar a vazão da água que cai lá pela turbina, quando você vai estudar a velocidade angular com a qual vão girar as pás da turbina, enfim, você tem toda uma modelagem daquele sistema com uma linguagem matemática. Então, o engenheiro, uma vez que ele domina essa linguagem matemática, ele consegue se utilizar dessa linguagem matemática para poder esclarecer esse sistema, para poder explicar esse sistema, para poder modelar esse sistema, ou seja, criar uma representação matemática desse sistema. E através dessa representação, ele consegue achar soluções para resolver determinados problemas. E ele cria essas soluções. Então, eu sempre tive essa tendência, em função dos meus estudos iniciais em engenharia, apesar de sempre ter sido muito apaixonado por inglês, né? Eu dou aula de inglês desde muito cedo, desde o meu início da faculdade, desde os primeiros anos de faculdade eu já comecei a dar aula de inglês. E eu sempre tive essa vontade de transformar a língua em um sistema lógico que nós pudéssemos representar. Então, até hoje, todo o meu processo de explicação e de modelagem, digamos assim, da língua, toda vez que eu preciso explicar para os meus alunos qualquer tipo de estrutura gramatical, ou quando eu preciso explicar até mesmo a definição de uma determinada palavra, eu sempre me utilizo muito de recursos lógicos. Ou seja, eu sempre procuro que o aluno entenda aquilo. Sempre me desagradou por demais essas ideias de memorizar as coisas e de memorizar regras, sabe? Isso nunca me agradou muito, não. Então, eu sempre utilizei com os meus alunos esse formato, né, de explicação, que é um formato no qual eu me utilizo de estruturas lógicas para poder explicar as coisas, né? É o seguinte, eu coloquei água aqui no café, água quente. Café não, é que isso é chá, é um chá. Por sinal tá cheiroso. Só que é o seguinte, e eu tô com medo de queimar a boca. Então eu tô indo bem devagarzinho para não vir aquele jato e queimar a boca. Só que essa térmica é nova. Então eu ainda não peguei o jeito dela. Entendeu? Agora eu peguei. Gente, mas colorido até o chá. Olha, não sei se dá pra ver, tem um negócio vermelho aqui. Não dá pra ver, né? Colorido, chá bonito. E gostoso, viu? Bem gostoso esse chá. Enfim. Então, eu sempre procurei me utilizar muito de estruturas lógicas para poder explicar para os alunos as coisas, para que eles pudessem entender aquilo. E eu sempre fiz muito sucesso dando aula para engenheiros,
Porque como eu entendia a cabeça do engenheiro, ou a cabeça de uma pessoa que fosse um pouco mais lógico, matemática, né? Como eu entendia muito a maneira dele pensar, então eu sempre procurava adaptar a explicação do que eu precisava explicar para o meu aluno com uma linguagem um pouco mais lógica. Então até hoje isso está muito presente na maneira como eu explico as coisas da língua. Que coisas? Estruturas, por exemplo, se eu vou me utilizar, se eu vou explicar reported speech, o que é reported speech? Reported speech é, por exemplo, assim, se eu estou falando para você, eu cheguei atrasado. Aí amanhã você vai falar para alguém que eu cheguei atrasado. Então você não vai falar eu cheguei atrasado, você vai falar assim, o Bruno me falou que ele chegou atrasado. Então olha só, quando eu falo, eu digo para você, eu cheguei atrasado. E aí quando você for falar, você vai dizer, olha, o Bruno falou que ele chegou atrasado. Por exemplo, eu chego para você e falo, eu estou com vontade de tomar chá. E eu estou com vontade de tomar chá, de fato eu estou com vontade de tomar chá. Vou tomar mais um pouco desse chá, que por sinal tá delicioso esse chá. Vou procurar saber onde compra mais desse chá, viu? Muito bom esse chá. Eu não sei aí onde vocês estão, mas aqui em São Paulo esfriou bastante esses dias, né? A temperatura caiu. Caiu uma chuvinha ontem, e aí com ela veio também um friozinho um pouco maior. Eu gosto, eu particularmente gosto muito. Então, eu tô falando pra você, eu quero tomar chá. Eu quero tomar chá. Aí amanhã você vai falar pra alguém isso que eu acabei de te dizer. Então você vai falar assim, ontem o Bruno me falou que ele queria tomar chá. Né? Então, por exemplo, I would like to drink some tea. Então, no outro dia você vai chegar para pensar, Bruno told me yesterday that he would have liked or that he would like to have drunk some tea. Né? Então, tem algumas estruturas que você precisa utilizar, isso chama reported speech. Então, quando eu for explicar isso para os meus alunos, eu me utilizo de uma explicação, de um formato de explicação muito lógico para que o aluno consiga entender o que ele precisa fazer e explicar o que ele precisa fazer. Então, para mim, as regras, elas vêm sempre em segundo plano. Em primeiro plano, para mim, a coisa mais importante, toda vez que eu vou explicar, seja o significado de uma palavra, seja a regra gramatical com relação a qualquer estrutura, eu sempre procuro que o aluno entenda como aquilo funciona, entenda o princípio daquilo. Então, quando eu estou fazendo isso, eu estou modelando logicamente para aquele meu aluno essa determinada explicação. Então, dessa maneira, ele consegue entender aquilo. Isso não quer dizer que ele vá aplicar aquilo imediatamente logo depois, que ele vá se utilizar daquela estrutura gramatical imediatamente logo depois. Não, isso não quer dizer isso. Por quê? Para que ele utilize essa estrutura, é lógico que ele vai precisar praticar essa estrutura. Mas entender essa estrutura é essencial para que a prática, que é o segundo passo, ocorra de uma maneira mais elucidada. O aluno ele tenha mais confiança no que ele está fazendo. Porque ele não está só olhando para uma tabelinha de regras e aplicando essa tabelinha de regras em uma coisa que ele está fazendo. Não. Ele entende aquilo e ele entende o porquê dele ter que utilizar aquela regra. Então, dentro das minhas explicações, eu sempre procurei demasiadamente fazer com que os meus alunos entendessem primeiramente a explicação, entendessem o sentido do que eles estavam fazendo, para depois eles entenderem o porquê daquelas regras. Né? E isso não é uma estratégia muito comum entre professores de línguas. Os professores de línguas, eles têm uma formação menos lógica, né? Então, normalmente, eles se utilizam das regras, né? Por quê? Porque é assim, então as regras estão ali, então você utiliza as regras. Então, olha, quando eu vou ensinar para você, por exemplo, reported speech, eu ponho aquelas regrazinhas ali, você decora as regras e você faz tudo aquilo que você tem que fazer. Funciona, funciona. Mas quando o aluno consegue internalizar o sentido do que ele está fazendo, quando ele consegue compreender e entender o que ele está fazendo, vai ficar muito mais fácil
dele se lembrar das regras e, o mais importante, dele utilizar essas regras todas as vezes que ele precisar falar, que ele precisar falar inglês. Então é muito importante isso, né? Olha aí, Giovanni entrou, fala, meu caro, como é que você tá? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, welcome. Então, o que acontece? É muito importante que nós entendamos primeiro o princípio daquilo, depois que a gente entende o princípio daquilo, a gente se utiliza daquelas regras, uma vez que a gente se utiliza das regras, a gente pratica aquelas regras. Então, é muito importante que o princípio seja compreendido, o princípio seja entendido. Esse é o primeiro passo para você poder começar a se utilizar de determinadas estruturas da língua. Então, a diferença que eu acredito na minha maneira de explicar começa por aí. E em função desse histórico que eu tenho, essa maneira de explicar, ela faz um pouco mais de sentido, né? E eu acho que ela não ajuda só quem tem um raciocínio um pouco mais lógico, não. Eu acho que ela ajuda todo mundo. Eu acredito fortemente que quando você entende algo, fica muito mais fácil de você se lembrar das coisas que estão relacionadas com aquele algo do que se você só memorizar um conjunto de regras que aparentemente não fazem muito sentido. Você pode aplicar engenharia reversa e procurar entender o sentido das coisas uma vez que você tem as regras. É possível? É possível. Mas não é a maneira ideal de você aprender. A maneira ideal é você internalizar, entender, compreender e a partir daí utilizar as regras, porque agora você entende por que você está utilizando aquelas regras e por que aquelas regras são regras. Elas são regras porque elas obedecem a um princípio. Então você entende o princípio, as regras acabam se tornando a consequência desse princípio. Então eu acho que a primeira grande diferença que existe entre a maneira com a qual eu explico as coisas e a grande maioria dos professores, eu acho que a primeira diferença é essa. E a segunda diferença, talvez eu acredito que a mais importante, do meu método, né? Eu trabalhei muitos anos em escolas de inglês, né? Eu dei aulas em escolas de inglês, até que chegou o momento que eu decidi abrir uma escola minha, né? Então, que tinha um sistema meu, uma metodologia minha, né? Uma maneira minha de ensinar. E eu comecei a treinar os professores nessa minha metodologia, a essa minha maneira. E os meus clientes sempre foram clientes corporativos. Então, eu sempre trabalhei muito numa modalidade conhecida no mundo dos negócios como B2B. B2B significa business to business, né? Ou seja, de empresas para empresas, né? Eu sou uma empresa que ofereço serviços para outras empresas, né? Pode ser produto também, mas no meu caso era serviço. Então, os meus clientes normalmente eram indústrias, né? Por que eram? Porque recentemente eu vendi a escola, né? Se você me acompanha nas redes sociais, você já deve saber que eu vendi a escola justamente porque o meu objetivo agora é migrar completamente para o online. Né? Eu sempre sofri muito na escola com alunos pedindo: eu quero ter aula com o Bruno, eu quero muito ter aula com o Bruno. Eu tinha uma equipe de professores muito bem treinados e muito competentes, tá? Todos eles, inclusive. Só que muitas vezes, em função de todo esse meu background, né, de toda a minha experiência, principalmente a minha experiência com formações de programação neurolinguística, existe um diferencial, existe uma, né, que tem a ver com, lógico, com tudo aquilo que eu estudei, com tudo aquilo que eu, né, me formei, com tudo aquilo que eu me dediquei a aprender, a estudar e a produzir. Então, eu decidi vender a escola e me dedicar única e exclusivamente ao curso online, justamente porque eu conseguiria atender a todos, né? Eu consigo escalar também do ponto de vista de negócio, eu consigo escalar um negócio e eu consigo criar mais, eu consigo me divertir mais. Eu estou numa outra fase da minha vida. Estou numa fase da minha vida que eu estou querendo fazer outras coisas, né? Eu estou querendo criar muitas coisas, principalmente em função de todo o conhecimento e do estudo que eu tenho da programação neurolinguística. Eu sabia que ia queimar minha boca. Eu queimei. Eu sabia. Queimei tudo.
Eu sabia que isso ia acontecer. E eu fui assim. Eu fui pedir essa caneca lá pro cara. Eu comprei no japonês. Eu quero uma que não deixa, que mantém quente, muito boa e tal. Aí ele me deu essa aqui. Realmente ela é muito boa. Ó, when your brain needs a hug. When your brain needs a hug. When your brain needs a hug. Coffee. E aí, ela realmente é muito boa. Ela mantém quente. Tão quente que queimou minha boca todinha. It's burning. It's burning. Bom, então, há algum tempo atrás eu comecei a perceber o seguinte, que boa parte dos meus alunos não evoluíam com a velocidade que eles gostariam e que muitas vezes também eu gostaria, por uma razão muito simples. Os meus alunos, eles não tinham qualquer tipo de dificuldade para entender ou para compreender a explicação. Então, do ponto de vista lógico, eu estava conseguindo explicar bem, meus alunos estavam conseguindo entender, mas nem sempre no momento da prática eles conseguiam se sair como eles queriam. E eu comecei a perceber que o que impedia, na grande maioria das vezes, o aluno de ter aquela performance que ele tanto sonhava, que ele tanto queria, não era a compreensão lógica daquilo. Porque racionalmente, inglês é fácil, inglês é simples. Bruno, você está falando isso, que você dá aula de inglês. Não, não é por causa disso. Tá? Uma prova viva disso é que o mundo inteiro fala inglês. Tá? E tem mais gente na China do que nos Estados Unidos. E o mundo inteiro não fala mandarim. Só se fala mandarim na China. Salvo raríssimas exceções. Agora, inglês se fala em tudo quanto é lugar, em todos os países do mundo. E em grande parte dos países do mundo é a segunda língua. Então, por quê? Porque é fácil de você aprender. Né? É muito mais fácil um chinês aprender inglês para se comunicar com o resto do mundo do que o resto do mundo ter que aprender mandarim. Porque mandarim, do ponto de vista de dificuldade, é uma língua muito mais desafiadora do que inglês. O inglês é simples. Português é muito mais desafiador do que inglês. Espanhol, que seja, é muito mais desafiador do que inglês. Então, inglês é uma língua simples. É um fato isso. É um fato. Agora você pode estar pensando assim, não, Bruno, mas não é isso que eu sinto quando eu aprendo inglês, ou quando eu estou estudando, ou quando eu estou falando, ou quando eu estou me comunicando. Não é isso que eu sinto. Eu entendo que não é isso que você sente. Isso é uma coisa que eu entendo. Mas o que eu quero que você também entenda é que essa questão, ela não é racional, ela é emocional. Existe um fundo emocional que, na grande maioria das vezes, impede o aluno de ter o desenvolvimento que ele sempre sonhou, impede ele de falar como ele sempre sonhou. Então, eu comecei a perceber que o maior desafio que os meus alunos enfrentavam não era um desafio lógico-racional de compreender a língua, de entender as estruturas. Não era isso o que impedia os alunos de terem o desempenho que eles queriam. O que impedia os alunos de terem o desempenho que eles queriam era o emocional. Então eu comecei a pensar assim, eu preciso estudar estratégias que eu possa utilizar com esses meus alunos para que eles consigam ter um desenvolvimento mais aguçado, mais próximo do desejado. E olha, não deu outra. Não deu outra. Eu comecei a estudar programação neurolinguística, que é uma neurociência que estuda o inconsciente. Porque, programação é uma série de comandos, certo? Neuro vem de cérebro, linguística é de comunicação, ou seja, é a programação que você utiliza para poder se comunicar com o seu cérebro. Então, essa sequência de comandos, que é essa programação, ela sempre vai te levar a um determinado resultado. Então, boa parte das vezes, o que você precisa fazer é programar ou reprogramar o teu cérebro para que ele faça com que você se sinta diferente
de frente a desafios como falar inglês. Então, eu comecei a utilizar algumas ferramentas dentro das minhas aulas de empoderamento dos meus alunos. Para que os meus alunos pudessem começar a acreditar que eles conseguiriam sim falar inglês, que eles conseguiriam sim ter o desempenho que eles tanto desejavam, que eles conseguiriam sim se desenvolver. Então, eu comecei a utilizar técnicas de programação neurolinguística. E eu acabei também, digamos assim, me especializando. Como eu me encantei tanto com a programação neurolinguística, eu comecei a me especializar em programação neurolinguística. Então aí, eu comecei a estudar, a fazer todos os cursos possíveis e imagináveis de PNL. Inclusive cursos de coaching que ajudam pessoas a alcançar objetivos, e me tornei coach. Ajudei muitas pessoas com objetivos dos mais variados possíveis. Pessoas que queriam perder peso, até pessoas que queriam se tornar mais organizadas com relação ao tempo. Pessoas que estavam querendo levar uma vida mais harmoniosa, pessoas que estavam querendo passar por uma fase difícil, enfim. Eu ajudei uma série de pessoas em processos de coaching, pessoas com negócios, ajudei pessoas com negócios a alcançar objetivos de negócio. Enfim, foram muitos os casos e tudo. Todas essas formações fizeram com que eu tivesse uma série de ferramentas. Eu queria utilizar essas ferramentas de programação neurolinguística, de coaching, tanto é que hoje eu também sou treinador de programação neurolinguística. Então, a gente tem um treinamento lá em Belém do Pará, chamado DL, Desenvolvimento e Liderança, que, entre outras coisas, lida com programação neurolinguística. É um treinamento incrível, simplesmente maravilhoso, apaixonante. É o meu grande xodó, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, uma das coisas pelas quais eu sou completamente apaixonado em fazer, que é ministrar o DL. E a gente tem um pessoal lá que é simplesmente incrível, um pessoal muito, muito apaixonante também, a turma de lá de Belém. Então eu comecei a trabalhar com a programação neurolinguística em si. Comecei a me tornar treinador de programação neurolinguística, que é uma coisa que eu faço até hoje. E gerenciava a escola, e dava aula, e dava coaching, fazia tudo isso. Até que eu falei, não, agora eu quero me dedicar somente a... Vou continuar, evidentemente, dando o DL, eu dou outros treinamentos também de programação neurolinguística. Todos esses treinamentos são realizados pelo INEX, que é o Instituto Nacional de Excelência Humana, um dos maiores institutos de programação neurolinguística do mundo, né? Eu sou um franqueado desse instituto lá em Belém do Pará, onde nós ministramos cursos como leitura dinâmica e memorização com programação neurolinguística, o que nós chamamos carinhosamente de LDM, o curso de negociação e vendas, que é um curso muito legal também, também com técnicas de programação neurolinguística, e lógico o DL, Desenvolvimento e Liderança, que é o treinamento que todo mundo ama, todo mundo é apaixonado. Inclusive eu sou completamente apaixonado nesse treinamento. Temos lá também o Águia Real, que é um outro treinamento que ele só é disponibilizado para as pessoas que fizeram DL. Enfim, existe uma série de treinamentos que acontecem lá em Belém do Pará. Mas eu comecei a trabalhar com isso, né? E lógico que no meio desse trabalho começou a aparecer uma série de ideias e de coisas que eu gostaria de aplicar e de fazer. E eu comecei a perceber que se eu criasse um curso digital, né, na internet, para aplicar tudo isso, seria muito mais fácil de eu conseguir conduzir tudo isso do que se eu ficasse treinando os meus professores o tempo inteiro para fazer as coisas, e ao mesmo tempo eu ia ficar restrito lá no sul de Minas Gerais, onde eu tinha minha escola. E eu comecei a perceber, eu viajo muito, né, em função do DL e tal, eu viajo demais para Belém.
Viajo para outros lugares também aí, em função de uma série de mentorias que eu faço. Então, eu comecei a pensar em possibilidades, e aí a questão do curso digital veio perfeitamente, porque o que eu posso fazer com o curso digital? Eu posso criar, é exatamente isso que eu estou fazendo, eu estou criando e eu estou colocando todas essas técnicas, todas essas ideias que eu tenho com relação a coaching, porque olha só, o coaching ele é uma ciência voltada para o alcance de objetivos. E muitas vezes, num curso de inglês, não existe definição de objetivo muito clara. Então, por isso que muitas vezes os alunos ficam muito frustrados com relação aos resultados que eles alcançam ou que eles não alcançam durante o processo. Isso porque não se tem uma clareza desde o início do objetivo, da onde se quer chegar. Então, eu acho que as técnicas de coaching me ajudam demais em conseguir canalizar o processo do curso no passo a passo do curso para um objetivo específico. Então, eu acho que todo o meu background em coaching me ajuda sobremaneira com isso. A programação neurolinguística, essa daí, olha, os primeiros módulos do curso a gente já faz exercício de crença. A gente já faz análise de crença limitante, que eu acho que é uma das coisas mais importantes. Ainda digo mais, os primeiros módulos do curso são muito voltados à programação neurolinguística. Tem até pouco de inglês, sabe? Tem até pouco de inglês. É mais de programação neurolinguística do que de inglês. Porque eu estou preparando você para você fazer o curso, né? É lógico que não é um curso de programação neurolinguística, tá? Se você quiser fazer um curso de programação neurolinguística, a gente tem no Inex um curso de 9 dias, que é um curso incrível de programação neurolinguística presencial. É um curso sensacional, que quem dá é um cara simplesmente incrível, que acontece em Atibaia, tá? Em São Paulo. Mas não é esse o caso. O que a gente faz no curso dá para você ferramentas. Eu dou algumas ferramentas que são importantes para você conseguir levar aquele curso. Eu faço essa reprogramação mental para você com relação à tua habilidade de falar inglês. Eu faço essa reprogramação mental. É isso que a gente faz. A gente reprograma o teu cérebro. Agora, existe uma série de técnicas de programação linguística que a gente utiliza ao longo do curso. Mas existem uma série de outras coisas que são muito importantes durante o curso. Eu sou uma pessoa muito voltada para desenvolvimento pessoal. Eu me tornei uma pessoa vidrada em desenvolvimento pessoal desde o momento em que eu comecei a trabalhar com programação neurolinguística. Então, desenvolvimento pessoal é siamês, é irmão siamês da programação neurolinguística. Gente, e tá quente ainda, hein? Esse negócio é bom mesmo. É bom mesmo, tá quente ainda, ó. When your brain needs a hug, né? Se utiliza aqui. Então, eu comecei a me voltar muito para desenvolvimento pessoal. E eu comecei a perceber que muitas vezes as pessoas elas não conseguiam atingir o objetivo delas. De novo, não era por causa de não conseguir entender o inglês, não era uma questão racional. Era uma questão de hábito, era uma questão relacionada à crença, era questão ou as duas coisas, né? Ou eram questões relacionadas a trauma, ou eram questões... Ou seja, tem uma série de comportamento que não está adequado, ou de maneira de se enxergar. Enfim, existe uma série de fatores que vão interferir no teu objetivo, no alcance do teu objetivo, né? Quantas vezes alunos meus não haviam começado e parado cursos de inglês dos mais diversos métodos, com os mais diversos professores, nas mais diversas escolas? Quantas vezes, quantos alunos eu não peguei que falavam para mim, Bruno, olha, eu já passei por um monte de escola, já passei por um monte de professor, eu já fiz um monte disso, daquilo outro. Quantos? Então,
O aluno, ele vem... por que ele começava e parava? Por que ele... Por quê? Porque existem todas essas questões que estão... que precisam ser desenvolvidas para o aluno conseguir alcançar o objetivo dele, que é falar inglês. Tá? Não é só a questão racional, não é só entender o inglês ou não entender o inglês. Não é só uma questão de praticar ou de não praticar. Não é só isso. Existem outras coisas que também interferem nisso. Então, quando eu montei o curso, eu pensei em fazer o quê? Primeiro, a gente entender como é que o processo funciona dentro da tua cabeça. Então, existe toda uma explicação de como é que você consegue falar. Eu nunca vi nenhum curso de inglês fazer isso. Te ensinar como é que você aprende do ponto de vista neurológico. Mas por que isso é importante? Eu vou te dizer por que isso é importante. Isso é importante porque quando você entende, aí é que está a importância de compreender. Porque quando você entende o mecanismo envolvido no teu processo de aprendizado, você consegue dominar ele e não ser dominado por ele. Quando você entende como ele acontece, você consegue trabalhar justamente para que ele aconteça da tua maneira. Agora, quando você não sabe como ele acontece, quando você não tem noção nenhuma de como é que você aprende, você tem que ficar atirando para tudo quanto é lado. Então é por isso que nos primeiros módulos do curso que eu criei, e até de lives aqui que eu fiz, de aulas que eu dei para vocês aqui, eu falo como é que a gente aprende. E a importância da gente entender como é que a gente aprende. Porque uma vez que a gente domina esse modelo, uma vez que a gente domina esse conhecimento, a gente consegue utilizar as ferramentas que a gente precisa para lidar com ele, porque a gente entende como é que ele funciona. Então isso é uma coisa que a gente faz dentro do curso. A gente dentro do curso faz exercício de crenças. Crenças limitantes, transforma essas crenças limitantes em crenças empoderadoras. A gente passa por tudo isso durante o curso. A gente fala de hábitos, como é que a criação de hábitos, a destruição de hábitos. Bruno, isso é um curso de inglês? É. A maioria das pessoas que não conseguem falar inglês não falam inglês por causa de tudo isso. Você tá entendendo? Não é porque o inglês é difícil, porque não é. Na primeira aula eu já te mostro que não é. Eu já mostro como é que você aprende. Então, assim, criação de hábitos, como é que você destrói hábitos que são nefastos para você, que te prejudicam, e como é que você cria hábitos que você quer criar. Como, por exemplo, se você quer estudar inglês, se você quer praticar, você precisa ter um hábito que vai te ajudar com isso, né? A gente faz, inclusive, por exemplo, estudo de outras coisas também. A gente faz práticas específicas, tá? Por exemplo, de apresentações, tá? De como é que você faz apresentações, como é que você faz reuniões, como é que você conduz reuniões, como é que você lidera uma reunião, né? Como é que você lidera, por exemplo, uma conference call. A gente faz simulação de job interviews, né? Que são entrevistas de emprego. Coisas que podem vir te ajudar na tua carreira profissional. O curso ele é voltado para quem quer, para quem precisa para trabalhar, não necessariamente. Se você não precisa de inglês para o trabalho, ele também vai te ajudar. Só que se você precisa do inglês para o trabalho, ele é ideal para você. Por que eu estou colocando tudo? Olha só, por que eu tenho toda essa questão voltada para desenvolvimento pessoal? Porque a maioria dos alunos que trabalham e precisam falar inglês e não falam inglês são pessoas que sofrem demais. Essas pessoas, a carreira delas depende de falar inglês ou de não falar inglês.
Entende? A carreira profissional. E a carreira profissional de uma pessoa envolve os sonhos dessa pessoa. As viagens que ela quer fazer, a casa que ela quer comprar, a vida que ela quer dar para a família dela. Tudo isso passa, muitas vezes, por uma ascensão profissional. E quando a pessoa se vê impedida de ascender profissionalmente por conta de não falar inglês, gente, essa pessoa sofre de uma maneira tão doída. Porque ela enxerga uma barreira e tristemente às vezes ela enxerga que aquela barreira ela não pode ser ultrapassada. Eu vi muito isso na minha carreira como professor. Muitos profissionais não é só falar inglês. São todos os sonhos desse cara. São todos os sonhos dessa moça. Então, isso me compadecia, eu me compadecia dessa situação de uma maneira muito profunda. E essa pessoa, ela não conseguia falar inglês. Porque o inglês é difícil? Não! Porque ela acreditava que ela não conseguia. Ou ela acreditava que ela não era capaz. Ou até mesmo ela acreditava que inglês era difícil. Ou então ela não tinha hábito de estudo. Ou então ela não tinha foco. Ou então ela não se concentrava. Você tá entendendo? Existem vários bloqueios que podem acontecer para você não aprender inglês. E a diferença do meu método é que eu procurei incluir todos aqueles que eu conheci dentro do meu método. Todos aqueles com os quais eu me deparei durante todos esses anos, eu coloquei tudo no meu método. Então não é só inglês. Porque nunca é só inglês. Nunca é só inglês. Às vezes é a tua satisfação pessoal, sabe? É o teu prazer de falar inglês como você sempre sonhou. Às vezes é o teu sonho de viajar e de se comunicar com outras pessoas. Entende? Nunca é só inglês. Nunca é só falar inglês. Isso em coach a gente chama de valor depois valor por trás da meta. A meta é falar inglês, mas o que isso representa para você? Isso pode representar uma promoção no teu cargo. Isso pode representar um novo emprego. Isso pode representar, junto com esse novo emprego, junto com essa ascensão profissional, uma casa nova. Isso pode representar uma escola melhor para os seus filhos. Isso pode representar aquela viagem que você sempre sonhou em fazer e você nunca teve confiança e coragem para fazer. Nunca é só inglês. Nunca é só falar inglês. São sonhos e são objetivos que estão por detrás disso, são valores que estão por detrás disso. Entende? E uma das maneiras que eu descobri na minha vida de ajudar as pessoas a alcançarem os objetivos dela é ensinando inglês. É uma, não é a única, tá? Não é a única. Eu ajudo as pessoas de outras formas também. Mas uma delas, e aqui vamos combinar, eu faço por mais tempo nessa vida, é ensinando inglês. Ou ajudando os meus alunos a aprenderem inglês.
aprenderem a falar inglês. E eu faço isso com muita paixão. É a minha missão de vida. É a minha missão de vida. Então, quando as pessoas me perguntam, Bruno, qual é a diferença que tem do seu método de ensinar e o método dos outros professores? O que eu acredito que seja o maior diferencial é que eu incluí no meu método uma série de ferramentas que eu comecei a enxergar durante a minha vida que impediam os meus alunos de aprender. Não é só a língua, não é só aprender inglês, são outras coisas. Não é só a língua em si, são outras coisas. É hábito, é concentração, é foco, é crença, é tudo isso. É objetivo mal definido, é tudo isso. Então eu comecei a colocar tudo isso dentro do meu método. Para que os meus alunos, eles pudessem não encontrar essas barreiras. Ou melhor, encontrando essas barreiras, superá-las. Então, eu acho que uma das diferenças do meu método é isso. Não é só inglês. Tá? É como aprender a aprender inglês. Não interessa qual é o problema que vai aparecer no meio do caminho, a gente vai resolver. Porque o meu sonho é ajudar você com o seu sonho. Uma vez eu tava num show sertanejo aí, um cantor, uma dupla sertaneja. E aí eu tô no show, de repente vem um aluno me encontrar. Bruno, eu não acredito que você tá aqui, Bruno. Aí eu falei, como é que você tá e tal, Bruno? Preciso te contar uma coisa, Bruno. Eu falei, o que foi? Você sabe que a minha empresa tava fechando. E realmente a empresa dele tava fechando na época. Na verdade não tava fechando. Ela tava sendo vendida para outra empresa. E muita gente foi demitida. E ele foi uma dessas pessoas. E ele chegou para mim e falou, Bruno, você não sabe. Eu fui demitido da empresa X. Eu falei, putz, eu sabia mesmo que tinha um pessoal sendo demitido e tal. Eu falei, que pena. Ele falou, que pena não. Você sabe que eu fui atrás de um outro emprego. E eu fui para uma entrevista de emprego. E na entrevista de emprego, eu só lembrava de você. Aquelas coisas que você forçou a gente a falar, ensinou a gente, com aquelas expressões que você achava bonita, que você falou pra gente poder usar. Eu só lembro disso, Bruno. Eu usei tudo. Usei tudo. Consegui o emprego. Quero te agradecer. Ele começou a se emocionar me agradecendo. Olha, vou te falar uma coisa. Poucas noites nessa vida eu dormi tão bem. Porque é para isso que eu faço o que eu faço. É para eu ver o meu aluno tendo resultado. Essa é a melhor coisa do universo. Então é por isso que eu quis criar mais, eu quis dar mais oportunidade. Eu me sentia preso, entende? Na escola. Limitado. Com recursos que eu não consigo dar aula para todo mundo. Na internet eu consigo. Na internet eu consigo criar, eu consigo falar todas as técnicas, eu consigo dar aula para todo mundo, eu consigo tudo. E cá estamos. Agora, além de todos esses diferenciais, o meu método eu acredito que carrega uma coisa que acho que é assim uma das coisas mais importantes para te ajudar a falar a língua. Que é uma ferramenta que eu desenvolvi que
você precisa forçar a criação de caminhos no teu cérebro neurológico, que é o caminho por onde corre o pulso elétrico. E o pulso elétrico é o que faz você fazer o que você faz. Eu tô aqui falando com você, meu sistema nervoso tá ali, ó. Tá mandando informação pro meu pulmão, tá mandando informação pra minha boca, meu pulmão encher de ar, pra minha boca, pra minha garganta, pro meu dente, pra minha língua, vai ficar numa determinada posição pra poder reproduzir esse som. Também tem toda uma questão de montar essa sentença, todas essas frases que eu tô falando aqui pra vocês. Primeiro eu tenho que ter uma ideia, depois eu escolho as palavras, depois eu pego aquelas palavras que eu escolhi, eu utilizo todas as regras que eu possuo daquela língua, no caso aqui é da língua portuguesa, pra poder rearranjar essas palavras, pra poder transmitir pra vocês alguma coisa utilizando toda essa combinação em função da ideia original que eu tive e ao mesmo tempo eu preciso reproduzir isso do ponto de vista sonoro, então eu utilizo todo o meu sistema fonético, todo o meu aparelho fonético para reproduzir isso para vocês. Então, quer dizer, tudo isso é o meu sistema nervoso que está fazendo. E ele precisa de caminhos para fazer isso. Quanto mais caminhos ele tem, mais rápido ele consegue fazer, mais confortável ele consegue fazer e também melhor ele consegue fazer. Então essa criação desses caminhos dentro do teu sistema nervoso é uma coisa muito importante. É por isso que no início de todas as minhas aulas eu começo explicando como é que o cérebro funciona, como é que a gente aprende, porque é aí, a partir desse lance, que a gente consegue entender como é que a ferramenta que eu disponibilizo no meu método ela vai funcionar, porque ela vai funcionar, ela vai atuar justamente nessa criação desse caminho para o pulso elétrico poder correr e você poder falar, tá? Eu chamo essa ferramenta de Synapse Builder, tá? Que em inglês significa o construtor sináptico. Então, um nome bem arrojado, assim, né? Synapse Builder. Mas no fundo, ele cria caminhos neurológicos no centro de fala do teu cérebro para que você possa, através dos pulsos elétricos, falar inglês. Né? O importante é você saber que há uma diferença entre entender, entre aprender e falar. Falar é uma outra prática. Você precisa ter o teu centro de fala no teu sistema nervoso aquecido para isso. Então, não é porque você lê alguma coisa e entende, escuta e entende, que você necessariamente vai reproduzir isso. Não, porque você precisa de caminhos neurológicos diferentes para você poder reproduzir. Tá? Então, o processo da fala ele é mais complexo. E como ele é mais complexo, ele precisa de uma prática específica para acontecer. E é o que acontece com o Synapse Builder. A criação do Synapse Builder. Que é essa ferramenta que é exclusiva do meu método, que ajuda você a falar. Então não é só entender a língua, é também a falar a língua. Hoje, na nossa live, eu procurei deixar bem claro para vocês qual que é a diferença do meu método para os outros métodos. É uma pergunta que eu já recebi aqui e estou respondendo ela para vocês da melhor maneira que eu acho, que eu considero interessante que vocês saibam. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não entenderam qualquer coisa, é só mandar mensagem aí por qualquer uma das redes sociais que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês. Obrigado por vocês ficarem até aqui. Good evening or good night if you're going to sleep. It's been more than a pleasure. E a gente se vê amanhã. Amanhã tem live novamente às 20h59 da noite. See you then. Bye bye. Missing you already.